Olá, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindas à nossa aula ao vivo sobre endometriose em equilíbrio. Estou esperando o pessoal entrar para a nossa live hoje, que é uma live super, hiper, mega especial, que vou mostrar o passo a passo de tudo que a gente precisa entender sobre endometriose e como o estilo de vida e alimentação pode ajudar muito nessas mulheres com endometriose, que a gente sabe que sofrem cada vez mais, né? Estou esperando o pessoal entrar mais um pouquinho. Boa noite. Sejam muito bem-vindas, né, galera? Vamos começar já já. E olha, hoje a live é muito especial, por quê? Porque no final dessa aula eu vou falar uma surpresa. Na verdade, a gente vai conversar um pouquinho e vai vir a novidade, na verdade, que é a terceira turma do meu curso de endometriose. Então fiquem até o final para vocês entenderem muito bem do que a gente vai conversar, tá? Então vamos já já conversar. Quero que todo mundo venha com papel e caneta na mão, que eu tenho muito conteúdo para mostrar para vocês. Tudo que eu criei atualmente, que eu boto na minha prática no meu dia a dia, são 10 anos de experiência, a gente vai falar aqui hoje, tá? Então vamos começar porque tem muito conteúdo e eu quero que todo mundo pegue papel e caneta e comece a escrever, anotar, porque a gente vai falar bastante do que a gente pode melhorar e botar essa endometriose em equilíbrio, né? A primeira questão, quando a gente começa a falar da endometriose, é a gente entender o que é a doença. Então, muitas das vezes, eu percebo que as pessoas não sabem muito bem, as mulheres, né, não sabem muito bem o que é a doença e, consequentemente, não entendem o que está acontecendo no corpo dela. Então, o primeiro fator que a gente precisa entender o que é endometriose, que é uma doença inflamatória. E essa doença inflamatória, eu vou explicar como eu estudei, como eu cheguei até ela, para vocês entenderem por que eu vivo isso e eu falo muito sobre isso. A endometriose é uma doença inflamatória pélvica que acomete os órgãos pélvicos e ela é a camada do endométrio que se desenvolve e cresce fora da cavidade uterina. Esse tecido que a gente chama de endometriótico, quando ele se desenvolve, ele provoca uma reação inflamatória e imunológica. E esse processo inflamatório imunológico que gera os sintomas. E aí eu vou puxar um pouquinho essa questão de o que é endometriose para mostrar para vocês como que aconteceu comigo, né? Então, quando eu tinha 22 anos, eu descobri a endometriose a partir do quê? Dos sintomas mais clássicos e comuns da mulher com endometriose, que eram a dor pélvica, né, a cólica menstrual, que se achava que era normal e que passou a se estender para outros momentos da minha vida e começou a ser incapacitante, com muitas vezes desmaio, eu me sentia muito fraca, eu tinha momentos que eu não conseguia ir para a faculdade, eu não conseguia estudar. E aí começou a se aprofundar essa dor e aquilo que era uma cólica normal, que a gente considera uma cólica normal, passou a ser investigada. E naquele momento eu estava com muitas dores, cólicas, um intestino muito complicado, muito difícil. Associado a isso, eu tinha um quadro de um pouco de alteração urinária e, ao mesmo tempo, esse cansaço, fadiga, né? Parecia que as coisas não estavam funcionando. E por que isso acontece, né? Como a endometriose ela é um processo inflamatório, a partir do momento que você gera um processo inflamatório no seu corpo, é como se a sua energia de todo o corpo fosse desviada para aquele local. E todo processo inflamatório provoca uma reação, como um machucado. E essa reação é dor, calor, inchaço e, consequentemente, aquilo vai se aprofundando, né? Então, um dos principais sintomas da endometriose é a cólica. E a cólica, além da cólica menstrual, a gente pode ter uma cólica o período todo ou durante o mês todo, que vai se aprofundando com o passar do tempo. Associado a isso, então, se você entende que é uma doença pélvica, mas que pode atingir outros órgãos, então você entende o que é endometriose e aonde ela se localiza, você começa a entender que pode ter alterações urinárias, que pode também acometer alterações intestinais, já que aquela região pélvica é muito próxima dessas duas regiões. Também pode acontecer alterações na parte da vagina, então por isso pode sentir muitas dores na relação sexual e até mesmo dificuldade na relação sexual.
ela pode causar o quarto de infertilidades. Por quê? Porque como a endometriose ela pode modificar a anatomia da mulher, que é normal e está inflamada, por exemplo, ela pode ter dificultar esse processo de fertilização. Como não só isso, o processo inflamatório a gente chama de gera um estresse oxidativo, que é muita produção de radicais livres, e isso pode alterar tanto a fecundação como a produção de óvulos e aí por diante. E também a fadiga, que antigamente era considerada uma frescura. Ah, para, você está cansada por quê? Você tem cólica por quê? Eu tenho pouca cólica. Então, nesse momento que eu comecei a descobrir o que é a doença, eu descobri a doença bem nova, eu comecei a aprofundar e entender que o primeiro passo que a gente precisa para conquistar equilíbrio na endometriose é você entender que a sua doença, o que ela está acontecendo, como ela está cometendo e quais são os seus sintomas. E a partir disso a gente começa a entender quais são as mudanças no seu estilo de vida que podem influenciar nessa doença. Então, para isso, a gente começa a entender que antigamente a endometriose era uma doença que você fazia a cirurgia, tirava tudo e resolvia. E hoje a gente sabe que, na verdade, a mudança do estilo de vida, então o seu estilo de vida como um todo, influencia não só no desenvolvimento, como na progressão, como nos sintomas da endometriose. E por isso eu venho falar de tanto isso que eu venho desenvolvendo, venho criado. Por que eu preciso mudar meu estilo de vida se eu descobrir a endometriose? E mesmo que eu ainda esteja em processo de descoberta ou eu tenho desconfiança, você já deve começar a modificar seu estilo de vida para você conquistar qualidade de vida, saúde. E o estilo de vida está ligado a tratar os sintomas. Então hoje a gente sabe que não é só medicamento que trata os sintomas e muitas das vezes só o medicamento não resolve os sintomas da endometriose. Então, por isso, a gente precisa usar o estilo de vida, a alimentação equilibrada para começar a tratar esses sintomas. Outro fator, a gente sabe que a endometriose provoca um aumento do processo inflamatório e esse estresse oxidativo que a gente chama. Então, se você alia uma mudança do seu estilo de vida com alimentos que cuidam desse estresse oxidativo e desse processo inflamatório, você pode diminuir e, consequentemente, ter melhora dos seus sintomas, ou sucesso na fertilidade, ou melhora da dor, ou melhora na dor na relação sexual, ou melhora das alterações urinárias. Uma outra parte muito importante é que hoje a gente sabe que a mudança de estilo de vida, você usar os nutrientes chaves, você pode, junto com todos os fatores que cercam a endometriose, todo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, você pode melhorar ou frear o desenvolvimento dessa doença ou até a progressão da doença. Então, muitas das vezes eu recebo assim, se eu operei endometriose, eu preciso continuar cuidando do meu estilo de vida? E eu explico isso muito bem nesse passo a passo, porque sim, hoje eu estou aqui, eu digo, olha, eu cuido do meu estilo de vida desde que eu descobri, porque ela tem grande influência. E ainda também a gente prevenir que a doença retorne, mesmo que opere. Então eu operei, pode ocorrer a volta? Sim, a gente precisa tentar tratar ao máximo a endometriose em todos os pontos. Então, por que eu estou dando essa breve introdução aqui para vocês entenderem o seguinte? A partir desse momento, eu vou falar o passo a passo de todos os pontos que são super importantes para a gente cuidar da endometriose e botar ela em equilíbrio. E todo esse passo a passo eu criei dessa forma para te mostrar que, a partir de hoje, você pode começar a botar isso na sua prática. Botando esses passo a passo, começando a botar isso no seu dia a dia e entendendo como você consegue modificar a partir de simples passos na forma mais simples possível e prática. E isso tem no meu curso. Então vamos começar a falar do passo a passo, tá? O primeiro passo é o intestino, tá? A gente sabe que o intestino é a chave para praticamente todas as doenças, e na endometriose não seria diferente. O intestino ele é chave por ter uma relação muito grande com o cérebro. O intestino é chave porque ele tem uma presença de muitas bactérias que desempenham funções que a gente chama de imunológicas. O intestino é chave porque ele pode provocar dor, diarreia, constipação, até mesmo a questão de alternar os dois. Então, se você começa tratando o seu intestino, você tem metade dos seus problemas resolvidos. E para isso, dentro do intestino, a gente precisa lembrar que a saúde intestinal está ligada ao tratamento da disbiose, que eu explico bastante isso lá no curso, né? O que é disbiose, você vai entender
por que essa palavra desbiose está tão em alta e como que você pode tratar. Associado a isso, como você pode manejar a diarreia? Se eu tenho diarreia no período menstrual, que é muito comum na mulher com endometriose, quando está menstruada ela faz diarreia, quando ela está fora ela faz constipação. Então como que eu faço com essa dualidade? Quando eu estou com diarreia, o que eu tenho que prevenir? Né? O que eu tenho que usar de alimentos? Alimentos com baixo teor de fibras, eu tenho que usar mais água, eu tenho que usar probióticos, eu posso usar uma glutamina, por exemplo, para restaurar essa célula intestinal. No momento que eu estou com a constipação, eu tenho que investir em fibras, botar mais fibras. Além disso, usar alimentos que a gente chama de probióticos e pré-bióticos. Você pode usar um kefir, um iogurte, água, tratar essa constipação de uma forma bem intensa para que não ocorra essa dualidade. Associado a isso, é muito comum na mulher com endometriose aquela barriga que não tem num alimento, você não consegue identificar por que ela está inchada, que parece que está grávida. Então, a partir do momento que você começa a tratar a sua saúde intestinal dessa forma organizada, mais afinco, em que você trata a sua desbiose, você bota água, você maneja com a fibra nos períodos pré-menstrual, durante a menstruação, até mesmo o tratamento dessa distensão abdominal com probiótico, com enzimas digestivas, com chás digestivos, você começa a melhorar essa barriga. E, consequentemente, um dos sintomas que é mais comum na mulher com endometriose começa a ficar melhor. Você começa a sentir melhor. E aí, o próximo passo, depois do intestino, é você entender que se eu trato o meu intestino e eu sou estressada, irritada, ansiosa, vai tudo por água abaixo. Por quê? Mesmo que você tenha uma saúde intestinal em dia, muitas das pessoas possuem uma ligação cérebro-intestino muito grande. Então, aquela parte psicológica que joga tudo que você queria falar para fora, vai no intestino. Então, a parte psicológica, né, tem que ser bem acompanhada na mulher com endometriose, não só pelo intestino, mas por todo o quadro. O diagnóstico da endometriose, que afeta 10% da população, demora de 6 a 8 anos. E são 6 a 8 anos achando que é mimimi, achando que dor é normal, achando que é normal você ficar sentindo dor. E claro, com dor na relação, podendo ter alterações intestinais que podem provocar um quadro um pouco de desconforto, associado a isso, um quadro de infertilidade. Então, ter um apoio psicológico é super importante no tratamento. E lá no meu curso eu mostro isso, eu tenho um acompanhamento, né? Na verdade, tem uma psicóloga que fez uma live comigo, fez uma aula bônus, em que ela fala como é importante esse acompanhamento e ter uma rede de apoio. A rede de apoio da mulher com endometriose é as pessoas abraçarem, estar junto com você, entender. Associado a isso, quando a gente fala em qualidade de vida, é você pensar um pouquinho no que te faz bem. Muitas das vezes a mulher faz tanta rotina da mulher e esquece da mulher, qual é o tempo dela, o que ela pode fazer para relaxar, quais são as técnicas que podem ser usadas para trabalhar a dor. Será que a acupuntura funciona, o yoga, meditação? Então todos esses fatores são bem manejados e são extremamente importantes associados à atividade física para a melhora dos sintomas da endometriose. Associado a isso, a gente tem muitas questões das mulheres com endometriose, e eu vejo isso na minha prática clínica, e eu falo bastante isso no curso, que às vezes falta um pouco de motivação, falta um pouco de autoconhecimento, de se entender. Então, o tempo todo, quando a gente fala da mulher com endometriose, é o que eu vivo, é o que eu mostro, eu faço no meu dia a dia, você precisa ter pessoas que te entendam, pessoas que você se conecta, pessoas que passam por isso também, para a gente conseguir começar a modificar esses hábitos. E aí, para isso, a gente falando um pouquinho sobre um outro fator que precisa ter muita atenção na endometriose, são os poluentes ambientais. Hoje a gente vive num mundo em que a gente é exposto o tempo todo, né, com muitos poluentes. E existem formas de a gente minimizar isso, né? Às vezes você nem percebe que você tem exposição, por exemplo, ao plástico ao tempo todo. Então a sua água, o seu cafezinho, o pote que você esquenta a sua comida. Então você identificar quais são os poluentes ambientais e começar a modificar isso é de suma importância para o tratamento da endometriose, mas principalmente para o quadro de infertilidade. Então você vai entender, começar a pesquisar, começar a aprofundar quais são os poluentes, como eu posso trocar. E um ponto-chave é
como eu melhoro a excreção deles, que a gente chama, né? Como que eu posso melhorar para que eles vão embora do nosso corpo, com um processo que a gente chama de detoxificação. O processo de detoxificação, eu explico bastante isso no curso, é um processo que ocorre naturalmente. Mas você tem alimentos chaves que podem ajudar nesse processo. Então a gente pode fazer um desafio, a gente pode botar nutrientes chaves que ajudam nisso. Por exemplo, as frutas roxas são ótimas, os vegetais verdes também, para melhorar esse processo. E aí, junto com isso, você precisa entender que dentro dos poluentes ambientais, um ponto chave que a gente precisa começar a botar em prática são a retirada ou diminuição do consumo brusca dos alimentos industrializados. Eu percebo que, muitas das vezes, os alimentos industrializados estão presentes na maior parte da alimentação da mulher com endometriose. Não só açúcar, farinha, mas o ler o rótulo, entender o que está comendo e de onde vem aquilo, se perde. Então, a partir do momento que você entende que os alimentos industrializados são aqueles que são ultraprocessados, ricos em gordura, gordura trans, sódio e muitas vezes em açúcar, você entender o que são e como você pode substituir é um ponto-chave para a gente começar a tratar e botar essa endometriose em equilíbrio. Então, vale a pena a gente entender os rótulos, inclusive a gente tem um e-book só sobre isso, como ler rótulos, saber quais são os adoçantes que existem, quais são os tipos de açúcar, como que eu identifico um adoçante, se é natural ou artificial. Açúcar, é açúcar de coco, é melado, é açúcar demerara, qual que eu posso utilizar, qual que é melhor, será que existe um açúcar melhor? Então, dentro disso tudo, a gente precisa aprofundar e entender que os alimentos industrializados não são positivos para a mulher com endometriose. Quanto menos ingredientes tiver e você aprender a ler o rótulo, você vai dar um grande passo na melhora dos seus sintomas. E menos industrializado e mais comida. E por isso, dentro desse eixo aí, acaba entrando um pouquinho os chás e fitoterápicos. Mas por que, Fernanda? Por que você está falando disso, né? Eu estou aqui contando um pouquinho o passo a passo que você tem que colocar na sua prática e muitas das vezes a mulher com endometriose começa nesse passo e esquece dos outros. Os chás e fitoterápicos são excelentes no tratamento da endometriose, são excelentes na modulação da dor. Porém, se você usa chá e fito e não sabe como usar, você pode causar um grande problema. Então, qual é a finalidade dos chás? A gente tem chás que ajudam a diminuir o processo inflamatório, tem chás que ajudam na fertilidade, tem fitoterápicos que ajudam na fertilidade. Por exemplo, o Vitex é bom para fertilidade, a Camellia sinensis, que é o chá verde, é muito bom para diminuir o processo inflamatório, mas os dois juntos podem não ser interessantes. Você tem formas de preparo de chá. Você sabe preparar um chá? Como que eu preparo um chá? Quanto que eu posso usar? E é muito interessante você se aprofundar um pouquinho nesse tema para não fazer um erro e cometer um grande problema que é fazer uma lesão no fígado, né? Ou causar até uma intoxicação. E para isso, a gente precisa entender que os chás sim são interessantes, os fitoterápicos são interessantes, mas a gente precisa entender como colocar na prática e no dia a dia. Associado a isso, a gente começa a falar de um ponto muito importante que eu falo, repito, eu vou continuar falando, que é sobre fruta, legume e verduras. Se você quer saber por onde você começa, se você tem endometriose e quer começar a modificar a sua alimentação, inclua fruta, legume e verdura na sua alimentação. A gente está mais do que certo e sanado que eles têm muitos benefícios, pela presença de vitamina C e E, e eu acho que muitas das vezes não precisamos suplementar, é só colocar na alimentação. Outro fator que é muito interessante, os frutas, legumes e verduras diminuem o risco da endometriose, então é preciso consumir. Quais? Qualquer uma. E você entender que, às vezes, uma dieta plant-based, né? O que é plant-based? É baseado em vegetais. Um vegetarianismo, um veganismo pode ser muito legal para a mulher com endometriose. Não só para manejo dos sintomas, para diminuição daquele consumo de alimentos industrializados, para melhorar a função intestinal, porque fruta, legume e verdura é a base do intestino. Então, eles são um ponto-chave que você precisa começar a colocar na sua rotina. E eu dou uma dica, pelo menos 2 frutas por dia e 3 a 4 variedades de legumes e verduras. São essenciais para a gente começar a trabalhar esses sintomas. Junto com isso, vem um ponto extremamente importante que vocês precisam começar a se aprofundar também, que é a carne vermelha, gordura trans e soja. A carne vermelha é muito falada, né? Mas muitas vezes não se entende o porquê que ela deve ser excluída. Ou se eu excluir,
Eu posso ficar sem? Quais são os substitutos? As proteínas vegetais são ótimas fontes de substituto, né, da carne vermelha. Toda mulher com endometriose tem que excluir? Será que eu posso diminuir? Então, todos esses fatores são importantes relacionados à carne vermelha, por piorar o processo inflamatório, ter uma grande quantidade de digoxina, tem uma grande quantidade de toxina e ter uma característica de mais hormônios. Você modular isso, diminuir ou até mesmo retirar é super importante no manejo dos sintomas, no tratamento daquela barriga da endometriose, como também da progressão da doença. Então sim, a carne vermelha não é positiva como a gordura trans, que é pouco falada. A gente está bem sedimentado, bem falado que gordura trans não é bom para ninguém, mas na endometriose mais ainda. Ela piora sintomas, ela piora a doença. Aonde eu encontro gordura trans? Sabe aqueles snacks, tipo batatinhas, snackzinhos de biscoito? Aquilo é riquíssimo em gordura trans. Às vezes alguns empanados industrializados, às vezes embutidos. Então, será que o peito de peru é bom mesmo, gente? Não, né? Então, dentro disso tudo, você aprender a substituir a carne vermelha, tirar as fontes de gordura trans, é muito importante para a mulher com endometriose. E lá no curso eu te dou essas opções de como você pode substituir. Junto com isso, a gente precisa falar um pouquinho da soja. A soja é muito discutida e pouco consumida como comida, é mais consumida como industrializado. E aí, se você tem uma alimentação não base em soja, você nem precisa se preocupar com ela, tá? Se você tem, vale a pena a gente fazer um manejo dela, evitar o excesso, porque a gente ainda não sabe o comportamento dela na endometriose. E a gente explica isso mostrando estudos científicos lá no curso. Junto com isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre dois nutrientes chaves, ômega 3 e vitamina D. Tanto o ômega 3 como a vitamina D está bem falado, né? A gente fala bastante sobre isso, que eles são muito importantes na mulher com endometriose. Mas muitas das vezes a gente fica perguntando, será que eu tenho que suplementar? Quanto eu tenho que suplementar? Toda mulher com endometriose tem que usar ômega 3? E eu falo que a maioria sim, mas você precisa entender quais são as fontes de ômega 3. Por exemplo, você sabia que o abacate, as oleaginosas, os peixes têm ômega 3? Se você incluir mais isso no seu dia a dia, será que você pode já ter benefício, diminuição do seu processo inflamatório, melhora da sua dor? Consequentemente, você pode tratar seu intestino melhor, já que é com comida. Então, você aprender os alimentos chaves, fontes de ômega 3, são muito importantes para a mulher com endometriose. Associado a isso, a vitamina D também, né? Então, você precisa entender que a vitamina D pode ser e é importante para fazer imunomodulação, que a gente chama, modular o sistema imunológico, que é a chave da endometriose, e diminuir o processo inflamatório. Então, se expor ao sol, consumir alimentos fontes, por exemplo, sardinha, atum, fazer exames que você avalie o quanto está a sua vitamina D, também é super importante e eu explico bastante isso lá no curso. Junto com isso, eu estou aqui passando porque a gente tem muito passo a passo, eu quero que vocês anotem todos os pontos que são essenciais e que eu vou destrinchando aqui de forma bem prática e bem rápida para a gente depois conversar mais um pouco. E aí vem um ponto muito importante que eu acho que é o mais polêmico: glúten, proteína do leite e lactose. Toda mulher com endometriose tem que tirar glúten? Não, gente. Mas o glúten faz mal por quê? Porque ela piora a doença? Também não tem nada comprovado. Então, você entender que o glúten pode ser não aliado por o fator de piorar o processo digestivo, de distender o abdômen para muitas mulheres. Existe uma associação entre intolerância e alergia a glúten e endometriose, e que essa associação, para essas mulheres, o glúten não é bom, mas não necessariamente para todo mundo. Porém, hoje a gente tem um consumo de glúten muito alto, né? Então é pão de manhã, pão à tarde, pão à noite, meu Deus, biscoito. Então será que eu preciso de tudo isso? Será que esse glúten em excesso vai fazer bem para qualquer pessoa, tá? A gente sabe excluir, e se eu precisar excluir? Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma mulher com endometriose, com aquela barriga bem distendida, dolorida, que depois que come um pão, parece que vira um boi. Aquela azia, má digestão, o intestino fica mais preso, fica conversando. É um caso de se excluir e avaliar como se sente. Então, use substitutos. Qual farinhas eu posso usar? Farinha de grão de bico, farinha de
castanha, farinha de amêndoas, posso usar uma aveia, posso transformar, bater as oleaginosas e fazer uma farinha delas, até mesmo com amendoim, inclusive o amendoim com a casquinha rico em resveratrol, que é muito bom, antioxidante, bom para modular a dor da endometriose. Então, você não ficar pensando que você não pode glúten, mas será que eu posso fazer algumas receitas que substituam? E veja como você se fica, como que você se sente. Eu me sinto mais tranquila, eu me sinto melhor no processo digestivo, eu não fico tão empachada, né, aquela barriga distendida. Pode ser uma candidata a uma exclusão e depois reintrodução. Mas eu explico muito bem lá no curso por que você pode fazer isso, quando fazer isso e como você pode reavaliar a reintrodução. E junto com isso, a grande polêmica, né, eu falo polêmica porque é até enlouquecedor. Eu como? Eu não posso? Eu tiro lácteo? Eu não tiro? O que eu uso? Qual que eu uso? E muitas das vezes a gente precisa entender a fundo por que poderia ser excluído os lácteos para algumas mulheres com endometriose. A endometriose é uma doença que para muitas mulheres provoca essa alteração intestinal. E você provocar essa alteração intestinal causa um desconforto muito grande no processo digestivo. E os lácteos, se não for bem digerido, não só a proteína do leite como a lactose, ele piora isso, ele te deixa mais desconfortável. Então, para algumas mulheres, a exclusão por um tempo, a reintrodução progressiva, tanto dos lácteos ou mesmo da lactose, pode ser benéfica. E aí eu chamo a atenção porque às vezes a gente consome demais leite e derivados e você não sabe como tirar. Por onde eu corro? Será que existe outra opção? Mas eu como queijo de manhã, café com leite de manhã. À tarde, no almoço, eu sempre boto um queijinho para gratinar. À noite, à tarde para a noite, eu também tomo um cafezinho com leite, como um pãozinho com queijo e antes de dormir eu tomo iogurte. Pois é muito queijo, né? É muito leite. Então, será que eu preciso disso tudo, mesmo sendo sem lactose? Será que eu estou ficando empachada? Será que eu estou ficando com um processo digestivo ruim? Então, é um dos fatores que você precisa observar e trabalhar. E lá no curso eu te mostro substitutos, eu te falo assim, olha, você pode excluir por um tempo, substituir por isso, botar na prática e ver como você se sente. E todos os momentos a gente precisa entender que esses nutrientes chaves devem ser avaliados individualmente, para que você possa identificar e entender como o seu corpo funciona. E se para você aquilo funciona de forma positiva ou negativa. E dentro disso, a gente começa a falar de um ponto-chave. Então, se você entender o que é endometriose, você entender que o estilo de vida é não só para melhorar os sintomas, como para prevenir progressão, como tratar a endometriose, você entendeu que eu preciso trabalhar intestino, todos os nutrientes chaves, sobre poluentes ambientais, alimentos industrializados, eu preciso botar uma rotina de chá aprofundado, eu preciso consumir mais carne vermelha. E aí? E aí a gente começa entendendo que, opa, voltou, vamos embora. A gente precisa entender que quando a endometriose é indicada para fazer cirurgia, isso tudo é super importante. Então, muitas das vezes a endometriose tem um indicativo cirúrgico. E lá no nosso curso, né, no meu curso, eu falo quando é indicado, que muitas das vezes as mulheres com endometriose ficam perdidas. Eu preciso operar? Toda mulher com endometriose tem que operar? Será que é indicativo para mim? Será que não tem outra possibilidade? E aí a gente começa a entender. O Dr. Cláudio Crispi fez uma aula exclusiva comigo que ele explica o porquê que às vezes é indicado. Não é indicado para toda mulher que tem endometriose a cirurgia, quando é indicado. E para isso você precisa não só se preparar quando for indicado, mas fazer esse tratamento imunológico que a gente chama. Então, indicar, tratar a alimentação no pré, durante, pós, para ter a melhor resposta, para se recuperar mais rápido, para você voltar à sua rotina mais rápido. E é claro, a partir do momento que você entende que a sua doença pode ter um fator hormonal, alimentar associado, você precisa cuidar delas do resto da vida. E essa dúvida é muito comum. Eu operei, eu preciso continuar tratando isso tudo que eu falei? Sim, você vai precisar. Para manter ela quietinha, para a gente manter qualidade de vida, para evitar recorrência, para evitar dor. E aí, dentro disso, um dos fatores que eu acho que mais me pergunta e a gente se aprofunda é a questão da fertilidade, né? A maioria das mulheres
hoje descobre endometriose por um quadro de infertilidade. Porque muitos anos a cólica foi considerada normal. Então, a cólica é normal, vamos embora. E aí a mulher cada vez mais foi deixando para engravidar mais tarde por diversos fatores, fatores factíveis, né? Mercado de trabalho, estão trabalhando mais tempo, querem ascensão na carreira. E a gravidez ficou para mais tarde. E, consequentemente, associado com o quadro de endometriose, que muitas vezes é mascarado por um uso de anticoncepcional contínuo, você acaba descobrindo a endometriose quando está tentando engravidar. E a gente sabe que hoje o estilo de vida, a alimentação, obesidade, esses poluentes ambientais influenciam muito na fertilidade da mulher, não só da mulher, mas do homem. Então, quando você tem endometriose, o primeiro passo é você melhorar os seus sintomas, principalmente se você tem desconforto, dores. Mas sendo um sintoma a fertilidade, você precisa sim trabalhar essa fertilidade. Então tem alguns nutrientes chaves que a gente sabe que pode melhorar a fertilidade. Por exemplo, vitamina D, coenzima Q10, N-acetilcisteína, ômega 3, o sono, os fitoterápicos. Então você manejar e começar a aplicar todo esse passo a passo, você já está ajudando na sua fertilidade. E por isso, eu reuni isso tudo que eu estou falando no meu curso. Então, todos esses pontos são super importantes, esses passo a passo para você entender, modificar, agir diante da doença. Para quê? Para você ficar bem, para você conquistar qualidade de vida, para você ganhar empoderamento, para você conseguir discutir, conversar com quem você vive ou com seu amigo, colega, e para explicar o que você tem. E como você pode viver bem, como você pode melhorar todos esses sintomas ou até mesmo te preparar para uma melhora da fertilidade ou da cirurgia. E eu vou abrir aqui agora um depoimento, né? Eu quero que vocês se inspirem aí de uma paciente minha, na verdade de uma aluna do curso, que ela fez esse depoimento. Eu quero que vocês vejam, um depoimento muito legal. Ela é toda tímida, mas fez, para vocês verem o que ela começou a botar em prática e já está se sentindo melhor. Vamos lá ver? Olá, eu me chamo Dália e eu tô aqui para poder dizer o quanto que o curso da Fernanda tá me fazendo bem. Hoje é domingo, são agora meio-dia alguma coisa, 1h alguma coisa, e eu estou fazendo algo que eu acho que eu não fazia há mais de 10 anos. Me exercitar todos os dias. E isso eu estou fazendo motivada e inspirada pelo curso da Fernanda Mululo. Esse curso maravilhoso que está me ajudando a ter mais consciência sobre mim mesma, sobre o tempo que a gente tem que se dar, o tempo que a gente tem que se dedicar para o nosso bem-estar, né? Afinal, se nós não estivermos bem, a gente não consegue fazer absolutamente nada bem feito. Primeiro, olhar para nós. Primeiro, separar esse tempinho. E eu tô aqui para dizer que desde o dia 31 de dezembro de 2020, todos os dias eu caminho por 30 minutos. Sem desculpas. Não importa o horário que você tiver livre. E esse foi um compromisso que eu assumi comigo, antes de assumir com a Fernanda. Foi um compromisso que eu assumi comigo. Eu tô aqui caminhando e gravando esse vídeo para vocês verem que é verdade o que eu tô falando. Fora a minha alimentação, que hoje é outra, e eu me sinto uma outra pessoa, muito mais disposta, muito mais feliz e pronta para enfrentar o dia a dia. Façam um curso, vocês não vão se arrepender. É realmente incrível. Eu fico toda feliz só de escutar isso. Olha que legal, né, gente? Ela mora fora do Brasil, por isso que ela tá toda encapotada, andando praticamente parece que numa neve, né? E você vê como pequenos passos podem transformar, né, literalmente vidas. De tudo que eu falei aqui, foi de uma forma da gente juntar o conhecimento que eu vivo no meu dia a dia, associado com minha prática clínica, associado com as coisas que eu estudei na ciência,
para as pessoas começarem a botar e ajudar cada vez mais mulheres. Então, eu declaro agora, primeiro, as inscrições abertas do meu curso Endometriose e Equilíbrio. Assim que a gente desligar aqui, vai lá no link na bio. São pouquíssimas vagas. Esse curso eu criei com todo carinho, amor, com toda dedicação, com tudo que eu posso para ajudar mais e mais mulheres a viverem bem com endometriose, a começar a ter confiança, a começar a se motivar, a começar a entender que sim, você pode viver melhor com endometriose, você pode viver bem a partir de simples passos. E você entender isso tudo, como eu expliquei, todo esse passo a passo, você entender o que está acontecendo, você entender não só estudar a fundo, como colocar na sua prática, vai fazer total diferença. Então, nesse curso que a gente fez, eu fiz com muito carinho, eu fiz com tanto carinho, que tem tanto conteúdo, que eu fico falando assim, gente, se eu estudar isso tudo, dá vontade de reler, refazer e aumentar. E dentro desse curso, eu criei um desafio de 21 dias, em que eu pego todo esse conteúdo e vou botar na prática junto com você. Então, durante esses 21 dias lá do desafio, junto com o conteúdo do curso, eu vou estar junto com você, eu vou te motivar, eu vou te mostrar que é possível, eu te mostrar como você aplica isso tudo no seu dia a dia. O que você pode fazer para aplicar no seu dia a dia? Como que eu posso botar mais fruta? E se eu não gosto de uma fruta, o que eu faço para substituir? Como que eu faço para botar mais chá? E beber mais água? Como que eu trato meu intestino? Então isso tudo vai estar lá e nesse desafio eu vou estar juntinho com vocês. Então, ó, terminando aqui a live, eu vou abrir agora para perguntinhas. Eu quero que vocês vão lá no link na bio, são poucas vagas, tá? Porque eu dou atenção, eu quero estar juntinho, eu quero estar pertinho de vocês. Link na bio, para as vagas são limitadas e é só se inscrever. E agora eu vou abrir perguntinha para a gente conversar um pouquinho e ver se a gente tira dúvidas. Vamos ver se eu consigo selecionar algumas aqui. Ó, vamos lá. Valores. Espera aí que eu vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho. Ó, vamos para a primeira perguntinha, tá? Estão perguntando muito sobre o valor do curso, tá? Então, os valores do curso, quando você entra no link na bio, tá lá direitinho. São 12 parcelas, você pode dividir no cartão e tá lá no link. É só você clicar e você escolhe o número de parcelas, tá lá no link, tá? Ozonoterapia, sim, tem benefícios para endometriose. Saúde mental e endometriose tem total relação. Foi aquilo que eu falei lá na parte psicológica, tá? Então, a gente precisa trabalhar isso. Cafeína como suplemento pode? Não acho interessante, mas depende muito, tá? Vamos lá, vamos ver mais perguntinha. Tava falando aqui que travou, mas eu acho que depois melhorou, né? Bom, a Antônia fala aqui da dificuldade de se manter, né, de se motivar, e nosso grupo aqui, a ideia é uma motivar a outra. É mostrar que você não tá sozinha, tá, Antônia? O link está no link. Olha, o link tá na minha bio, tá? No meu Instagram, combinado? Probióticos e chás. Probióticos a gente pode usar tanto na forma suplementada, que a gente encontra em farmácias, lojinhas de produto natural, como também no uso alimentar. Kefir, kombucha, eu explico lá no curso e falo desses exemplos também, tá? Vamos lá. Então, quase acabando. Perguntaram aqui se a gente terminou. Tô querendo tirar algumas dúvidas. Depois de uma crise inflamatória. Primeira questão, a gente prevenir, tá perguntando aqui, o que eu faço depois de uma crise inflamatória, né? A gente prevenir que ela aconteça. Então, antes da gente trabalhar depois, vamos trabalhar antes, tá? Então, sempre pensa, eu vou melhorar minha alimentação, meu estilo de vida para evitar essa crise. Mas se aconteceu, continua trabalhando, que uma hora esse processo inflamatório vai melhorar. Vamos lá, tem mais dúvidas aqui, tem algumas dúvidas mais direcionadas, pode me mandar por direct, tá? Eu vou também abrir uma caixinha depois. Todas as dúvidas do curso pode me mandar por direct.
Ó, tem uma dúvida Graciele aqui falando sobre tenho endometriose, tenho que operar, o que fazer? É a dúvida mais comum, tá? Então, essa dúvida eu falo que temos que começar a trabalhar a alimentação, que temos que sim melhorar o sistema imunológico, o processo inflamatório. Bom, acho que fomos, né? Já respondi bastante dúvida. E vamos terminando aqui, porque daqui a pouco eu sou cortada. Primeira coisa, o link tá lá na bio, é só clicar no minha bio, link na Fernanda Molulo, só clica lá na bio que você vai ter todas as informações. Qualquer dúvida pode mandar pelo WhatsApp, que tem lá no link da bio também, que é um WhatsApp exclusivo para essas dúvidas, ou pelo direct. Fechado? Combinado? Então, eu espero que tenham gostado. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Cada vez mais a gente vai conversar. E eu, essa semana, aí estou preparando várias surpresas. Aguardem, tá? Um grande beijo da Nutri. Tchau, tchau, gente!